O contencioso é realmente a área que eu sou apaixonada. Eu escolhi essa área, contencioso empresarial, porque eu gosto desses debates em juízo, argumentações, contra-argumentações, sustentação oral, conversar com o juiz, tentar convencê-lo da tese do meu cliente. Eu gosto desse movimento de troca de argumentos, de visões diferentes de um mesmo problema. E também eu acho divertidíssimo, né? Porque você tem um resultado ali em cada etapa do processo. Às vezes a gente está discutindo uma liminar ou sai uma sentença, né? Você tem um resultado de um trabalho muito concreto. Às vezes você ganha, às vezes você perde, mas você recorre, você tem a chance de reverter. Eu acho isso tudo muito, muito, muito encantador. Eu adoro. Muita gente nos vê agora com um escritório muito grande, com sucesso profissional e acha que a gente já nasceu assim, né? E não é, não foi nada fácil. Quando eu comecei a primeiro estagiar e depois advogar, eu não tinha nenhum parente próximo na área jurídica. Por outro lado, nós mulheres temos uma dificuldade a mais, porque é uma área muito conservadora. Até hoje você vê poucos escritórios grandes de advocacia liderados por mulheres, não só no Brasil, mas no exterior também. Então a gente encontra muitas dificuldades. E aí eu te digo, quando eu comecei a estagiar e quando eu era advogada júnior, eu tinha muitas dificuldades. Eu tinha que comer sanduíche, porque era muito caro almoçar no centro. Eu tinha sérias restrições financeiras. Eu trabalhava muito, ainda trabalho muito, mas trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. E a verdade é que o direito e a advocacia particularmente é uma área muito generosa. Ela retribui triplamente quem se dedica a ela. Não é, evidentemente, uma profissão que você fica rico em um ano. Não é como um jogador de futebol que depois de 3 anos pode estar bilhardário. Mas a longo prazo, ela remunera muito bem aquele que se dedica com ética, com estudo, com responsabilidade. A advocacia é muito generosa nesse particular e qualquer um que faça o mesmo, siga esse caminho, vai alcançar o sucesso que deseja. Quando era estudante de direito, eu coloquei uma meta para mim. Eu serei um dos principais advogados na área que eu atuar. É o que eu quero fazer. E eu passei a minha carreira inteira trabalhando para obter esse resultado. Eu sempre tive uma força de vontade muito grande, certeza de que se eu não perdesse o foco, eu ia conseguir, com muita dificuldade, mas ia conseguir atingir meu objetivo. Hoje eu me sinto, sem dúvida nenhuma, muito realizada por ter conseguido. Eu até acho que eu achei no passado que eu chegaria a esse estágio que eu estou agora mais velha e não agora. Eu acho que foi antes do que eu esperava, mas eu vejo com assim, muita satisfação pessoal do esforço ter dado certo. O escritório Basílio Advogados, ele está fazendo 15 anos este ano, né? Nós atuamos como uma boutique de direito empresarial na área de contencioso. A nossa área é muito específica. Então, nós atuamos em recuperações judiciais, como das lojas americanas, da Oi e outras. Nós atuamos em processos judiciais, muito na área das seguradoras, também na área de telecomunicações, na área de direito administrativo, mas sempre litígios judiciais ou administrativos ou arbitragem. Também trabalhamos muito em arbitragem e temos também muita atividade hoje na mediação. E a gente atua no Rio, São Paulo, Brasília,
com sede própria e em parceria com colegas em vários estados da federação. O contencioso judicial é o processo judicial, é aquela ação que foi distribuída perante o Poder Judiciário. A ação tem autor, réu, juiz para julgar, Ministério Público para opinar, são processos judiciais. Os arbitrais também são processos onde há litígios, né? Uma parte pedindo uma coisa e outra parte resistindo a esse pedido, né? A arbitragem é um processo como outro qualquer, só que num ambiente privado. E os processos administrativos são aqueles requerimentos administrativos que se faz, a administração algumas vezes indefere, e aí há instâncias recursais dentro da própria administração antes de se levar a questão ao judiciário. A gente também trabalha muito no contencioso administrativo. Então, basicamente, para o pessoal entender bem, a gente atua em briga. Olha, a coisa que eu mais gosto de fazer é definir a estratégia de uma briga que já existe. Porque muitas vezes o processo tem as regras processuais, tem a lei que rege o processo, mas numa briga judicial a estratégia é tudo. Você tem vários caminhos para chegar ao mesmo resultado e o advogado precisa escolher o mais eficiente, né? Então essa é a parte do trabalho que eu gosto mais. Eu acho que no Brasil a gente sempre teve uma cultura de judicialização de tudo, né? Ah, o cachorro do meu vizinho está latindo alto, vou entrar em juízo contra ele, vou pedir dano moral, vou pedir isso, vou pedir aquilo. A gente tem essa cultura enraizada no país, de que levar tudo ao judiciário, mas eu acho que nos últimos anos, principalmente depois da publicação da lei de mediação, que deu uma estrutura boa a esse instituto, uma estrutura segura, uma estrutura muito consistente a esse instituto, eu acho que está havendo uma alteração na cultura provocada principalmente pelos estudiosos de direito e pelo legislador, no sentido de que a via da composição, a via de chegar a um acordo sobre um problema seria, em primeiro lugar, a preferencial. Eu acho que a gente ainda não atingiu esse estágio civilizatório, mas eu acho que nós estamos caminhando para um ambiente no qual ir ao Poder Judiciário se tornará uma exceção e a regra será resolver o litígio pelas alternativas extrajudiciais. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. Cada processo judicial custa em torno de R$2.000. O Brasil tem uma estrutura judiciária mais cara do que a maioria dos outros países. Só para te dar uma ideia, nós gastamos 2% do PIB com o Poder Judiciário no Brasil. A Alemanha gasta menos de 0,5% do PIB. Ou seja, essa nossa cultura traz uma necessidade de um investimento no Poder Judiciário. É claro que a justiça precisa estar acessível para a população, mas será que ela precisa ser acionada em determinados casos? Será que a gente não pode resolver com outros métodos eficientes? Porque esse dinheiro poderia estar indo para a educação, para a saúde. Então eu acho que a gente está evoluindo para uma situação de maior consensualidade. Eu fui durante 11 anos uma das sócias internacionais de um grande escritório internacional chamado Baker McKenzie. E nessa oportunidade nós éramos 660 sócios no mundo todo e foi uma experiência muito bacana, porque eu tive a oportunidade de conviver com diferentes sistemas, com diferentes culturas e ter uma visão geral muito interessante sobre eles. Olha, isso é muito curioso, mas não estou recomendando isso para ninguém, mas eu sou aquilo que se chama de workaholic. Hoje,
além do meu trabalho no Basílio Advogados, eu sou vice-presidente da Ordem, então não sobra muito tempo para ir ao cinema, não, porque eu tenho que visitar as 63 subseções da Ordem com frequência, né? Eu tenho um trabalho grande na Ordem, tem um trabalho de mentoria que eu criei lá, que me dá assim, muita alegria, e também muito trabalho de levar aulas e treinamentos para os advogados, então eu não tenho muito tempo sobrando não, mas no início da minha carreira eu advogava e dava aulas. Eu dei 17 anos de aula de pós-graduação em Direito Civil na Escola Superior da Advocacia, e eu gostava muito porque, na minha visão, a gente quando dá aula aprende mais do que ensina, né? Porque a gente é forçado a estudar a fundo o tema e os alunos sempre têm uma troca muito legal. Mas eu dei esses 17 anos de aulas na ESA, eu também sou professora convidada da FGV e dou aulas periodicamente lá de arbitragem, de mediação, de direito eleitoral, porque eu fui desembargadora eleitoral por 4 anos. Então, hoje as minhas aulas são mais ocasionais, eu não tenho um curso fixo dando aula, até porque a minha agenda não permitiria isso. Mas eu gosto muito de dar aula, né? É uma pena que o tempo não permita muito. Eu acho que o uso das redes sociais hoje faz parte da nossa vida e acrescentou muito para todos nós, porque a gente alcança muito mais pessoas e também a gente é alcançado por muito mais pessoas, tornou a nossa convivência mais democrática e mais ampla, né? Eu gosto muito de participar das redes sociais, de responder a perguntas, de estar próximo, principalmente pela minha função na OAB. Eu acho que é muito importante a gente estar muito próximo dos advogados, das advogadas, respondendo as dúvidas, estando sempre disponível, ou na rede social ou presencialmente, né? Eu acho que é muito importante os gestores de ordem estarem bem próximos da advocacia, trocando ideia, e a gente se informa mais do que eles nesses encontros, né? Olha, eu vou te dizer que isso é uma construção de muitas décadas. Eu sou advogada há mais de 36 anos. No início da minha carreira, você ia dizer, nossa, doutora, a senhora é uma pilha de nervos. E hoje, despachar um processo de 60 bilhões ou um processo de 1 milhão, para mim, do ponto de vista da tranquilidade, vai ser exatamente a mesma. Mas isso você vai adquirindo com a experiência profissional, com erros, acertos, tensões, e você vai começando a saber controlar e não se desequilibrar com as tensões que às vezes são imensas. Às vezes uma empresa com milhares de empregos dependem de uma sustentação oral e a gente precisa ter essa leveza para poder fazer da melhor maneira possível. Mas eu te acrescentaria mais uma informação. Há 10 anos atrás, eu fui acometida de um câncer grave, né? Eu tive um câncer de mama metastático, fiz 6 meses de quimioterapia, foi uma experiência bem traumática. E eu acho que se a gente pode dizer que é algo positivo nisso, eu diria a você que depois do meu câncer, os problemas, ainda que gigantescos e bilionários, nenhum chega a ter o grau de relevância que tinha você ter a possibilidade de perder a sua vida. Então eu acho que o câncer me ajudou a ter essa leveza.